Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Se os irmãos repararem alguma coisa de diferente na sua voz, na minha voz, é porque não sei o que aconteceu. Eu sei que ficou assim. E hoje no trabalho muita gente falou. E eu vim para cá hoje cantando as músicas do quarteto e vim cantando baixo assim com muita, né? Coisa que eu não conseguia antes, mas não estou sentindo nenhum desconforto, dor, nada, mas alguma coisa mudou, não sei. Eu tomei um chá hoje, mas é isso, né? Vamos pensar hoje sobre um tema, vamos falar hoje sobre amizade. Falar sobre o nosso verdadeiro amigo verdadeiro. E quem não tem uma boa história, né, para contar sobre amizade, né? Com certeza todos nós temos. Eu vou usar como base o texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. E é exatamente isso, né? Todos nós, com certeza, temos uma história para contar, que na angústia, de fato, nasceu o irmão. Ou ao contrário, né? Nós tínhamos como irmão e virou uma angústia. E isso também pode acontecer algumas vezes. E por isso, a nossa ideia aqui é exatamente refletirmos sobre a amizade, sobre a importância da amizade. O crente precisa ter amizade, né? Sim ou não? Essa amizade necessariamente precisa ser da igreja? Então são coisas para nós refletirmos. Né? Importante lembrar que o livro de Provérbios é um livro que contém conselhos, um livro de sabedoria, um livro de máximas da vida. Então tem várias frases em Provérbios, principalmente a partir do capítulo 20, que são frases simples, curtas, que elas refletem um pouco da poesia hebraica. Então, boa noite. Então é diferente da nossa poesia, que está mais baseado nas rimas. A poesia hebraica, ela costuma utilizar-se de ideias que são enfatizadas ou ideias que são contrapostas. Né? E aí nós vemos muito isso nos livros de Provérbios. Por exemplo, esse versículo que nós estamos usando, Provérbios 17, 17, nós vemos que a ideia ela é posta e depois ela é enfatizada. Primeiro ele diz que o amigo ama em todo o tempo. E na angústia é que nasce o irmão. Então o que o escritor aqui está dizendo? Primeiro ele já fala que o amigo é alguém que em todo o tempo nos ama, seja nos melhores momentos ou nos momentos de mais dificuldades. E aí ele abrange essa ideia, né? Ou seja, explica um pouco melhor quando ele diz que na angústia nasce o irmão. Ou seja, aí sim na angústia que você vai descobrir de fato quem é o seu amigo. Um amigo que nasce, que é como um irmão, alguém de sangue, alguém próximo, que tenha intimidade. Então isso é um tipo de poesia hebraica. Mas é comum, nós também vemos em Provérbios, a poesia que ela contrapõe as ideias. Então, por exemplo, o versículo começa assim, ó. Você que é sábio, o teu resultado vai ser esse. E aí ele continua a frase dizendo, o tolo tem como destino a perdição. Então ele fala do sábio e ele contrapõe essa ideia. Então tudo isso faz parte dessa ideia aqui, que eu estou tentando explicar para os irmãos, que é a poesia hebraica. Então é uma escritura um pouquinho diferente, porque aqui nós não encontramos tantos textos corridos. Quando nós pegamos aqui e vemos esse capítulo 17, nós vamos perceber, se nós lemos o versículo 18, ele muda de assunto. Versículo 19, ele mudou de novo. E assim ele vai mudando de assunto, tentando intercalar essa poesia. Então já não é fácil fazer um estudo sistemático, um estudo corrido, utilizando, por exemplo, o capítulo inteiro, porque ele tem essas variações.
E isso é uma característica da própria Escritura, tá? Mas pegando essa ideia do amigo, do irmão, e eu quero defender que todos nós precisamos de amigos. E eu sei que, dependendo da pessoa, das características da pessoa, existem pessoas que preferem uma vida mais solitária. Pessoas introvertidas e, de repente, não gostam de muita aproximação e não está rodeada de pessoas. Mas eu quero dizer que mesmo para essas pessoas, isso não invalida a necessidade que nós temos de termos amigos. E a própria Bíblia Sagrada nos mostra vários exemplos aqui de amigos. Nós temos aqui Davi e Jonatas, né? Jonatas, humanamente falando, não teria motivo para ser amigo de Davi. Nós temos Ruth, Noemi, Abraão, Ló, Maria, Isabel, tem Paulo e Timóteo, tem o próprio Senhor Jesus Cristo e seus discípulos, e nós encontramos aí amigos em todas as áreas, né? Até na TV, para quem teve a infância, tem mais ou menos a mesma idade do que eu, vai lembrar aí do Batman e Robin, né? Inseparáveis amigos, como tantos outros, faz tempo, né, irmão? Como tantos outros que nós encontramos. Então a amizade é um processo que está dentro do ser humano. O ser humano foi feito para se relacionar um com o outro, tá? Ninguém consegue viver isolado ao ponto de imaginar que não precisa de ninguém. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. O que ele quer dizer com isso? Que as amizades, elas nos influenciam de certa forma. E às vezes nós vemos uma pessoa, ela andando muito com uma outra pessoa, aí com o decorrer do tempo a gente começa a perceber que o jeito daquela pessoa falar já fica parecido, né? Fica igual, usa as mesmas palavras, às vezes as mesmas brincadeiras, até o mesmo cacuete. Então, existem pessoas que são assim. Eu não quero falar que a minha esposa é assim, mas dependendo de com quem ela está falando, ela vai usar um sotaque. Quando ela está falando com a mãe dela, então ela usa um jeito todo peculiar, né, deles conversarem, né? É manhinha, não sei o quê. Então tem aquela, né? Isso, mas ela desligou o telefone e ela volta a falar do jeito que, né? E aí quando ela vai para a Bahia, por exemplo, e as pessoas encontram e falam: poxa, você não fala mais como nós. E ela vem para cá e fala: não, você está falando como eles. Porque cada um encontra as suas características. Mas tudo isso está diretamente ligado a essa convivência. E aqui o que o autor de Provérbios diz é isso. Que assim como o ferro afia, o amigo também afia o outro. E essa união traz esse tipo de benefício ou não, né, de a pessoa se alinhar umas com as outras. E nós temos a necessidade de termos bons amigos, como também temos a necessidade de sermos bons amigos. Eu acho que às vezes a preocupação é muito grande em termos bons amigos, mas nós não paramos para pensar e para refletir: poxa, será que eu sou um bom amigo? Se eu passaria no meu nível, né, de amizade, se eu me colocasse, né, para avaliar quem eu sou, será que eu passaria? E nós precisamos pensar desses dois lados. Porque a amizade é importantíssimo para os nossos relacionamentos e para a nossa missão aqui, quando nós pensamos em evangelho. Para que a nossa voz seja ouvida, nós precisamos ser relevantes, ser confiáveis às pessoas. Ninguém vai dar ouvidos a alguém que não confia. Alguém que não tenha condição de ter uma certa amizade, um certo relacionamento. E sobre isso nós precisamos pensar. Precisamos sim escolher boas amizades
por essa questão da influência, mas precisamos também ser bons amigos para conseguir influenciar as pessoas para o bem. Porque esse é o nosso propósito. Para que as pessoas tenham condição de serem trilhadas, orientadas no caminho certo, no caminho da verdade. Então, essa forma de relacionamento, as amizades, fazem parte da estratégia. Às vezes nós pensamos que eu vou fazer missões, então a igreja precisa fazer algum tipo de programação específica para que a gente se envolva em missões. Mas na prática não é isso. A nossa vida missionária, ela precisa existir a partir do momento em que eu estabeleço relacionamentos de amizades, de companheirismo com as outras pessoas. Então eu preciso ter essa consciência que para ser um missionário no meu trabalho, na minha escola, na minha vida, no meu convívio, eu preciso ser uma pessoa que seja agradável, que seja fiel, seja um companheiro sincero e que as pessoas tenham a mínima condição de confiar em mim também. Para que isso, de certa forma, traga àquela pessoa a condição de pensar que no momento de dificuldade ela tem com quem contar. E ela possa contar comigo e possa contar com você. É para essas coisas que servem a amizade. Olha o que ainda o sábio diz, ainda em Provérbios 11, capítulo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Nós precisamos ser bons conselheiros para as pessoas. E precisamos ter pessoas que, da mesma forma, tenham condição de nos dar bons conselhos quando nós necessitamos. Então a relação de amizade, ela está muito ligada a isso. Eu entrego o que eu tenho de melhor e recebo o que a pessoa tem condição também de me entregar. Então, na multidão de conselhos, claro que nós temos que levar em consideração aqui as pessoas do conselho, obviamente que não é conselho, a gente consegue chegar a uma segurança. Tem o ditado que diz que 2 cabeças pensam melhor do que uma. E às vezes eu estou aqui sozinho, refletindo, e eu não consigo chegar numa solução. Mas de repente eu falo com um amigo e ele tem uma boa ideia, eu não tinha pensado nisso antes. E me livrou de um peso que estava me incomodando, atrapalhando a minha vida. E com um simples bate-papo, nada que precisasse ser formal, eu já posso ser abençoado. Ou então, posso abençoar uma outra pessoa. Bons amigos podem abençoar por meio desses conselhos sábios, edificando uns aos outros. E foi o próprio Deus que nos fez com essa capacidade de sermos amigos um dos outros, amigos fiéis, verdadeiros, e de nos ajudar mutuamente. É para isso que nós existimos, para um estender a mão ao outro. Então esse conceito de amizade bíblica é um conceito que está diretamente ligado com o nosso testemunho e com quem nós representamos. Se nós precisamos ser imitadores do nosso mestre, nós podemos considerar que ele é um bom amigo? Sim. Então nós precisamos proceder do mesmo jeito. Mas precisamos também nos atentar sobre o cuidado com falsos amigos ou falsas amizades. E tem muita gente que se engana porque pensa que o amigo é aquela pessoa que em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, em qualquer atitude sua, ela vai estar ao teu lado para te apoiar em tudo. E não necessariamente é isso. Às vezes o amigo vai estar no teu lado, o amigo verdadeiro, para te falar, não, isso que você está fazendo está errado. Não é por aí não. Então,
esse apoio não é necessariamente concordar com tudo que a outra pessoa faz. No Salmo 1, ele diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, aí já é o versículo 2, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós precisamos tomar cuidado sim com as amizades, porque muitas vezes nós buscamos amizades e encontramos com pessoas que fazem as coisas pensando apenas em nos agradar. Mas o fato de nos agradar não quer dizer necessariamente que isso vai nos fazer bem. E esse amigo, eu coloquei amigo falso, usei uma palavra até dura, mas nós podemos classificá-lo em duas categorias. A pessoa que não é boa amizade, porque de fato ele não tem o que oferecer para você, para nós. Ou existe a pessoa maldosa mesmo. De fato existe. Existe gente que realmente a intenção é nos prejudicar ou quer amizade conosco porque tem algum tipo de interesse. Então aquela pessoa não está pensando no seu bem. Tudo que você fizer, que você disser, ela vai concordar e vai apoiar. Porque se der algum problema, se no final aquilo não tiver um bom resultado, o importante para ela era só bajular naquele momento. Não estava de fato interessada na amizade comigo ou com você. Então tem de fato esse tipo de pessoas. E tem pessoas que de fato erram nesse sentido porque não tem muito o que oferecer e não entende o que é amizade dentro dos princípios e dos padrões da palavra de Deus. Então parece ser um pouco relativo imaginarmos isso, mas nós temos que tomar cuidado sim com as amizades que nós escolhemos para nós. Infelizmente nós escutamos de algumas pessoas decepcionadas com a igreja que dizem assim: olha, eu pensei que tinha amigos dentro da igreja, mas infelizmente eu descobri que os meus amigos são lá de fora. E eu não sei porque eu lamento mais. Se é por causa do pensamento dessa pessoa, ou se é pelo que aconteceu dentro da igreja. Às vezes pode ser que por conta de ser contrariada, a pessoa entenda que aquele não é o lugar dela, mas nós fizemos o nosso papel de amigo, mas ela não gostou. E é um risco que nós corremos. Às vezes nós queremos o bem para a pessoa, mas a pessoa não entende assim. É igual conselho de mãe. Quando a mãe fala, é certeza. Se a mãe falou que vai chover, pode estar aquele sol, né? Não leve a mal. A mãe não quer o seu mal, mas se ela falou que vai chover, vai chover. Então já pega o guarda-chuva. Então às vezes é um alerta. Eu não quero aquilo, eu não quero passar por essa situação, mas às vezes a pessoa me alerta sobre aquela realidade e eu me sinto ofendido. Eu me sinto traído. Então existe essa realidade também. E por isso nós temos que tomar cuidado, porque apesar de tudo, a amizade é uma relação que precisa ser madura. Eu preciso enxergar no outro que ele também quer o meu bem. Agora uma coisa que as escrituras deixam bem claro, é que nós devemos evitar amizade com pessoas fofoqueiras. Isso eu tenho certeza. Passei a ser um pouco mais direto e objetivo. E o pior é que eu não coloquei esse texto para vocês. Aí vocês estão tudo aí esperando para anotar aqui. Eclesiastes, não, desculpa, é Provérbios também. Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Aqui o mexeriqueiro é aquele que fala bastante. Então ele não retém o segredo. Então aqui o conselho do sábio é para não se meter com esse tipo de pessoas. A relação da amizade
é uma relação de confiança. E de repente eu preciso de uma pessoa para desabafar. E o fato de eu desabafar com uma pessoa significa que eu tenho nela uma confiança. Não que necessariamente ela precisa contar para todas as outras pessoas. E aqui o conselho é para que a gente não se meta com quem fala demais, com quem tem essa dificuldade. Então você quer elevar a sua régua de amizade, dá uma olhadinha aí no fofoqueiro, né? Toma cuidado com esse pessoal, porque aqui o conselho é bem claro. Vai te colocar em uma situação difícil. Na hora você vai falar, poxa, né, eu precisava realmente falar com alguém. Você vai ficar até feliz. Só que daqui a pouco tá todo mundo sabendo. E nós corremos o risco. E se isso acontece dentro da igreja, aí depois a gente coloca a culpa na igreja, tá vendo? A igreja como que é? E infelizmente, quando nós pensamos em amizade, nós temos que entender que a amizade é uma bênção de Deus, é a vontade de Deus com que sejamos amigos, só que nós temos que entender que nós somos falhos. Então o meu amigo pode falhar comigo, como eu também posso falhar com ele. Isso acontece. E nós temos que ser maduro e saber restabelecer essa amizade, pedir perdão se for necessário. Mas quando a gente já sabe que a pessoa tem essa dificuldade de guardar segredo, então não dá, né? Tem coisa que não dá. Não vai dar certo. Porque ela tem mais duas outras pessoas de confiança. Aí aquelas duas outras pessoas têm mais duas outras pessoas de confiança. E aquela, assim, já sabe onde vai parar, né? Não vai parar. Vai voltar em você. Então, nós precisamos entender que é importante, sim, de fato, termos amizades, mas precisamos tomar cuidado com as amizades e com os conselhos que nós recebemos. Veja que vários textos de Provérbios ele fala nesse sentido. Aqui nós temos também Provérbios 12, capítulo 26, né? O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Então percebe aqui de novo essa poesia hebraica, só que agora uma parte está contrapondo a outra. Então ele diz que o homem honesto, ele é cauteloso em suas amizades. Então ele sabe escolher, escolhe bem. Ele tem critério. Agora o caminho do ímpio leva à perdição. Se você escolher um caminho de amizades que não te abençoa, por acaso vai te levar à perdição, você sabe que você não fez boas escolhas com a amizade. E a amizade, esse companheirismo, ele é estabelecido desde cedo, irmãos. Desde cedo. Nós precisamos ter ciência disso. Nós não começamos a ter amizade depois que nós estamos numa idade adulta, já totalmente madura. Desde a infância, se nós pararmos para pensar, nós vamos lembrar de pessoas que nós temos ou que tivemos amizade. De repente hoje não estamos mais nem tão próximos, porque a vida nos levou para lugares diferentes, realidades diferentes. Mas nós conseguimos lembrar de amizades que nós tivemos na adolescência, até mesmo na infância. Eu ainda lembro de infância, ainda consigo lembrar. Mas isso é real. Então, nós precisamos levar isso em consideração. Os mais jovens, já os adolescentes, precisam ter cuidado com as suas amizades. E hoje nós vemos pessoas, eu conheço pessoas, amigos, que foram criados na igreja, mas hoje não estão mais na igreja. Por algum motivo, não querem mais estar na igreja. E a sua adolescência, sua juventude na igreja, lhe deu um suporte para que tivesse uma vida hoje equilibrada. E para alguns nós falamos ainda, olha, cuidado, volta, porque isso vai definir as amizades dos teus filhos. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Porque hoje a pessoa
de repente não tem mais interesse. Mas aquilo lhe serviu. E hoje, infelizmente, os nossos filhos, jovens, adolescentes, crianças, estão sujeitos a todo tipo de amizade. E nós, de alguma forma, como mais experientes, precisamos estar atentos para nos conduzir naquilo que é melhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós precisamos estar atentos nisso. Não apenas da nossa vida, na nossa realidade, mas nas nossas gerações. Porque depois não adianta lamentarmos. E o que nós não podemos esquecer então? Que nós temos um amigo sem igual. E sabemos que esse nosso amigo é o Senhor. Claro que precisamos ter boas amizades, como aqui nós defendemos até o momento. Mas nós não podemos esconder, desculpa, nem essa palavra que eu quero usar. Nós não podemos deixar de ter Deus como nosso principal e maior amigo. Porque o nosso Deus, ele não falha. Ele também tem o prazer de se relacionar conosco. Às vezes, nós falamos com Deus por meio da oração e não necessariamente nós vamos sentir nada. Não vai acontecer necessariamente nada de especial, o céu não vai se abrir, nada disso vai acontecer. Mas esse nosso relacionamento com Deus, ele é importante. Ele é um ser espiritual e obviamente nós não vamos vê-lo a olho nu. Mas precisamos ter em mente essa nossa responsabilidade de ter contato com aquele que é o nosso melhor amigo. Em Tiago capítulo 2, versículo 23, está aí, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E Deus chamou de amigo. Aqueles que se relacionam com Deus têm o prazer e o privilégio de serem considerados também amigos de Deus. Então as outras amizades, como está escrito em Provérbios, precisamos ser cautelosos em ter. Faz todo sentido. Mas nós não podemos abrir mão de ser amigos de Deus. E aqui o Senhor Jesus em João 15:15 diz para os seus discípulos que eles não são mais servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas agora ele os chama de amigos. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus e amigo de Jesus. Como amigos, o que nós não podemos esquecer? Que os amigos, eles nos ajudam em nossas dificuldades. Aqui, já nas conclusões. E se nós temos bons amigos, esses bons amigos são capazes de nos levar a Cristo. Reconhecendo o que está escrito em João, capítulo 16:8, que quem nos convence, de fato, é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Mas, modesta parte, eu posso testemunhar para os irmãos, que se eu estou aqui hoje, é porque um dia eu tive bons amigos. Hoje a gente não tem tanto contato, mas quando a gente se vê, a gente se alegra muito, porque ter bons amigos não é necessariamente estar na casa um do outro todos os dias. Mas nós reconhecemos, eu com eles e eles comigo, que nós temos uma amizade verdadeira. E essa amizade foi tão importante nas nossas vidas, que por meio dessa amizade, nós conhecemos a Jesus. E eu tenho certeza que se você não nasceu em um berço cristão, não foi sempre da igreja, muito provavelmente, por meio de um amigo, que Deus colocou no seu caminho,
você conseguiu conhecer a Jesus Cristo, ter Jesus revelado na sua vida. Então, meus amados irmãos, fiquemos com essa lição de que a amizade é importante. E por meio da amizade, além de termos bons relacionamentos que nos ajudam nas nossas vidas, que nos ajudam com conselho, também fazem para nós aquilo que é melhor, que é nos levar e nos conduzir no caminho de Deus, no caminho da salvação. Que o Senhor nos abençoe.